Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus, todos os dias aqui da nossa vida. Minhas amigas, hoje é terça-feira, hoje é dia 17, hoje é carnaval, não é? Hoje é feriado aqui. Para muitas pessoas têm as malaçadas, têm as tradições, não é? Que toda a gente está acostumado a fazer. Hoje também acho que é a Batalha das Leimas, lá embaixo em Ponta Delgada. Pelo menos costumava ser. Eu não estou dentro deste assunto. Não sei se vai haver, se não vai haver. Muita gente às vezes tem medo até de sair neste dia. Por causa dessas brincadeiras. Ainda me lembro aqui, há muitos anos atrás, muitos anos, que era pequenina, devia ter o quê? 8 anos, 9 anos, por aí. Lembro-me que os meus vizinhos, não é? Iam bater à porta para pedir malaçadas à minha mãe. E é que tinha medo. Meus irmãos, mais os meus primos, faziam leimas, que era de se eles levavam a semana, toda essa semana que se passou, independentemente dos dias da semana, eles derretiam as velas, faziam aqueles fabricos, aquelas bolinhas para depois meter água. Eu não sei como é que eles faziam aquilo, mas eu sei que eles faziam. E meus irmãos traziam para baixo de Santa Bárbara para cá, para as capelas, e meus irmãos tinham. E eu lembro-me que teve uma vez que eu peguei numa leima, bater à porta da minha mãe, eu fui pela janela. Minha avó ainda era viva, minha avó que estava com a gente, que era mãe do meu pai, ainda estava viva. Portanto, ela morreu, tinha 11 anos, devia ter sido 8, 9 anos. E eu fui pela janela dela e ele meteu assim a cabeça, mas eu estava tudo mascarado e eu assustei-me e aquele lima a beber para a cara. Eu fiquei assustada. Também era assim, novinha, não tinha consciência de nada, né? Mas eu sempre tive muito medo desses dias. Eu até nem ia à porta, nem ia ao lado de ninguém, porque até às vezes ia mesmo ao quintal, porque eu tinha medo que alguém debruçasse no muro do quintal da minha mãe e pregasse-me um susto. Para vocês verem a ignorância que uma pessoa tem naquela altura. Mas havia mascarados pelas ruas, via-se muitas vezes. Agora os cortejos, essas coisas assim, já ninguém faz essas coisas como se fazia antigamente. E se faz, eu não sei. Eu estou falando daquilo que eu presencio. Enfim, minhas amigas, é costumes e tradições. Lá está. Foi uma coisa que eu nunca gostei, sabe? Sempre me dá medo. E hoje em dia, sabendo muitas coisas, lá está, isso também varia de religião para religião. A gente sabe que amanhã é quarta-feira de cinzas, já começa a quaresma e muitas vezes dizem que fizerem um pecado até aqui agora, a partir da manhã já se reconciliam com o arrependimento e entra-se aí em transição, não é, daquilo que fizerem para aquilo que querem ser e, sabe, tipo uma cura espiritual por dentro, enfim. Vai depender muito aí de família para família, sabem? Enfim, minhas amigas, não fiz malaçadas, não fiz, até porque vocês sabem aí como é que está aqui o Arthur. Para quem viu o vídeo do José ontem, sabe que a gente falou lá sobre a urticária que ele teve. Ainda tem assim muitas coisas, porque há 3 ou 4 anos atrás que ele teve, ele estava fazendo ginástica, a única coisa assim diferente naquela altura,
e a gente teve que mudar líquidos de roupa, muitas coisas, até teve uma senhora que nos mandou resguardos de cama, fez lençóis, fez cabeceiras, ou seja, está sempre tudo limpo, porque a gente lava, não é? Todas as semanas a gente vai mudando as paredes, a gente vai limpando, apesar de elas estar assim um pouco encharcadas, mas não tem blue, a gente não deixa ficar aquele blue mesmo, não, a gente vai e limpa, sabe, a gente, como eu já disse, está constantemente mudando essas coisas de cama, sei lá, a gente está sempre em cima, não é uma coisa que realmente seja da roupa, pode ter sido, sim, do líquido da roupa. Vocês lembrem-se que a gente comprou um líquido na casa cheia e foi a partir do líquido da casa cheia que as coisas começaram a tombar a nível de arte, começaram a dar comichão, assim, assado, enfim, até mesmo às vezes tinha comichão assim aqui nos lados, mas pronto, não sou dada assim urticárias, não me importei, sabem? Toma, como não foi aparecendo, a gente foi levando, mas depois da gente comprar aquele amaciador, que é o, ai, como é o nome dele, o Quanto, acho que é Quanto, que a gente tem ali, e comprei depois o sabão natural e fui mudando, porque até então a gente lavava era com o Surf, Cook, e depois mudamos para aquele cor-de-rosa da Ultra. Vocês sabem que a gente teve aqui uma grande quarentena sempre, sabão da Ultra, do Pingo Doce. E aquele sabão não lhe faz mal, aquele da Ultra. Porquê? Porque ele é suave. Todos os sabões que são muito perfumados, de roupa e amaciadores, o Arthur não pode. Sabem? Por isso é que a gente pensa que tivesse sido daquilo, porque não há outra lógica. Eu já ainda disse à doutora que a gente que até tinha tirado o cloral, a misturar, tirei alguns ingredientes, tirei o chocolate, assim do bolo de chocolate, tanto é que nem fiz as malaçadas por causa do açúcar, olha até está tão limpinho assim de cara, os espigos e tudo. Nunca mais comprei também ketchups, nunca mais comprei assim certas coisas, bolachas recheadas, a gente, é muito, credo, é muito raro. Certas coisas que a gente compra só assim por festas de ano, como batatas de matutano, foi pelo baby shower da Rita, ou seja, não é de costume a gente comprar coisas pesadas assim, chipicaus, bolicaus, aqueles pauzinhos que estão aqueles chocolates por dentro, e não compro isso. Por isso é que uma pessoa fica assim, sabe? E então eu decidi não fazer malaçadas, porque por causa do açúcar. Eu disse, não, a gente não vai estar a comer e ele não. E fiquei-me assim por dentro e então eu disse, oh, não quero fazer. Então, mas já fiz este ano. E se der vontade daqui a umas semanas ou daqui a umas ou 2 é fácil, não é preciso ser carnaval para fazer malaçadas. E também daqui a uns tempos temos a Páscoa, para abril, que temos os flores, também uma coisa que ele gosta muito. Eles até preferem mais massa cevada do que propriamente malaçadas. Eles gostam muito de malaçadas, mas eles adoram massa cevada. Cá em casa a gente prefere mais massa do que a malaçada. E então, hei de fazer, então, se Deus quiser, os flores para a Páscoa, vou-me preparar para isso, comprar as coisinhas atempadamente, aí nos fins de março, porque a Páscoa é dia 5 de abril, portanto, para dar aquele tempo ali, não é? Comprar os ovinhos a mais, uma farinha a mais, manteiguinha que gasta, limão, enfim, gasta mais assim uma coisinha a mais, mas hei de fazer aí com o tempo e tudo se faz. E pronto, e é isso, minhas amigas, portanto, eu já vou fazer um almoçozinho também bem levinho. Acabei que depois ontem eu não misturei, mas vocês sabem o que é favas. Eu não pus batatas, porque o José nunca quer batatas nas favas. Ora, prefere comer com pão, melhor com pão e comer a fava, o chouriço e os ovos. Eu acabei por pôr 2 ovinhos ali, a comer. A outra carneira, eu não pus também batatas, porque tinha aquele macarrãozinho de crescença, ainda tem ali carne.
O que é que eu vou fazer? Vou cozer umas batatinhas cozidas. Tenho ali, tenho novidade, tenho aí. Tenho ali daqueles filetezinhos que a gente compra no modelo. Eles não gostam muito. Mas ele come. A Alice é que não se importa com aquele filete. Mas eu vou fazer na air fryer. Vou-lhe dar com uma batatinha cozida. Ele vai comer. Porque ele também está junto a urticária. Ele está começou a ter dor de garganta, tosse. Mas depois que ele tomou aqueles remédios e aquele antialérgico, até a tosse passou. Até a tosse passou. Sabem? Enfim. Já está de ontem para hoje. Depois de ele tomar a medicação, graças a Deus, já está melhorando. Mais de 80%. Enfim, e assim vamos indo. O bolinho ele gostou, só que aquele bolo, minhas amigas, para vocês verem, não é que não soubesse que ia derreter, mas eu estava tão com esse juízo, tão caldeado, sabem? Eu estava tão transtornada, porque assim, o José vá para os sítios, mas ele está constantemente sempre a ligar para mim. O José faz as coisinhas por fora, como agora ele foi gravar algumas coisinhas, e foi pescar um amaciador, que a gente também sempre usa, que também é da marca Ultra, que a gente sempre usa para não usar aquele, porque eu estou lavando as toalhas e preciso um bocadinho ali, porque está a fazer muito espuma, uma nesquinha de nada, para tirar aquela espuma do sabão. E eu não meti muito, mas de vez em quando tem assim para correr, para noto que a máquina liberta, não sei como é, mas leva mais tempo a tirar o sabão dali. Também temos que usar pouco sabão, porque o muito sabão também faz mal. Enfim, e então o José faz assim alguma coisinha por fora, porque ele vai gravar e vai trazer esse amaciador, e eu faço em casa as coisas, sabem? Já estive fazendo algumas, tenho mais para fazer, tenho o almoço também para preparar, que o Fernando vai trabalhar hoje. E tem sempre coisas, é arrumar roupas, é fazer camas, sabem, fazer uma coisa, é fazer outra. E ele faz por fora e eu faço em casa, sabem? Não é que a gente ajuda assim ao outro. Também porque ele está em casa, porque ele também, quando ele trabalhava, quem fazia a minha vida tudo era eu. E como todas as pessoas é assim. Mas quando os maridos vão para casa, às vezes ou estão de férias ou estão de folga, quantas esposas não dizem assim, vais-me buscar isso, aquilo, aquele outro. Nem sempre as mulheres estão com eles nos supermercados, sempre. Sabem? Pronto. Olha, aproveita e grava também alguma coisa para não ser sempre também vídeos assim de ir buscar uma coisa e buscar outra. Enfim. Mas ainda estava a falar, e distrai-me tão fácil. Eu estava falando sobre o bolo de ontem. Eu estava tão transtornada que eu fui pôr uma marmita dentro da air fryer com calor. Onde é que já se viu isso na vida? De onde é que já se via isso, minhas amigas? Para vocês verem, o cansaço psicológico é terrível. Terrível o cansaço psicológico. É tanta coisa, sabe? Não é só ele, também tem mais filhos, é outras preocupações. Sabe? A Rita também está acabando o tempo. É uma coisa, é outra. É muita coisa, sabem? E o conjunto também da minha vida pessoal faz com que uma pessoa fique assim, baralhada, cansada mentalmente, e esquece-me facilmente também das coisas. Enfim, comida ontem, isso doce da marmita. Depois eu disse, ai, a marmita. Eu fui para uma marmita dentro da air fryer. Quando eu fui, a marmita ficou derretida, mas para fora. A marmita não derreteu assim, de onde está o bolo, foi assim para fora. Ao derreter para fora, eu disse, vou tirar isso daqui. Coloquei numa outra marmita, mas no micro-ondas. Sabe, então pus na outra marmita, levei ao micro-ondas e o bolo ficou direitinho. Mas sim, tem que comprar uma formazinha de silicone. Mas eu acho que tinha uma. Só que eu acho que tinha uma forma.
se não te enganado em uma cinzenta. Ainda deve verificar isso melhor. Tem que arranjar uma formazinha, mas que cabe ali. Tem que ser meio assim retangularzinha. Porque a que tem é grande. É redonda, não vai caber ali. É de ao forno. Tem que arranjar uma assim mais coisa que vai mesmo realmente ali à airfryer. Porque faz. E estava ficando aquele açúcarzinho tão castanhinho por cima. Sabem? Estava ficando tão castanhinho. Realmente aquilo faz bolos ali. Mas pronto, foi assim que se deu só o bolo, mas o bolo está bom. Enfim, minhas amigas, vamos fazer o almoço. Depois eu mostro aqui a vocês. Então, até já. Minhas amigas, eu tenho aqui o arroz que eu fiz de legumes. Tenho aqui a carninha que eu fiz, o restinho das favas. A espenha, está quase pronta. E pronto, minhas amigas, bora lá aqui para o nosso Evangelho diário. Bora lá para o dia 10, dia 17. De fevereiro, terça-feira, 8 horas da manhã. A leitura está em Marcos 8, versículo do 14 ao 21. E diz assim: os discípulos esqueceram-se de levar pães e não tinham consigo na barca mais do que um. Jesus advertia-os, dizendo: evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles comentavam entre si: é que não temos pão. Conhecendo isto, Jesus disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não refletistes, nem entendestes? Ainda tendes a vossa inteligência obscurecida, ou seja, a mente fechada. Tendes olhos e não vedes. Tendes ouvidos e não ouvistes. Já não vos lembrais quando parti os 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 7. E dizia-lhes: como é que ainda não entendeis? Sabem? Agora vamos para o resumo. Ajuda-me, Senhor, a não ter o coração endurecido, mas sempre aberto ao que tu desejas de mim, que por tua graça tenha olhos abertos para ver qual é a tua vontade e ouvidos disponíveis para te escutar com atenção. Solicita: ajuda-me, amoroso Senhor, a ultrapassar a fidelidade dos fariseus, que põem o cumprimento da rigidez das leis acima do serviço ao próximo. Que o teu amor seja a luz que guia os meus passos. Ou seja, Jesus aqui está falando do nosso coração, na nossa consciência. Porque a gente sabe, aqui os fariseus iam muito pela lei. Pela lei não é permitido. Pela lei não deves fazer isso. Pela lei tens que fazer aquilo. Pela lei ninguém comia ao sábado. Lembrem-se que não era permitido fazer milagres ao sábado. Porque ainda existe essa religião, essa lei
ao sábado, a partir de sexta-feira, de aleluia, já não fazem nada até ao sábado, de aleluia. Ou seja, à noite. Aqui tem uma hora específica, que acho que é das 6 da noite de sexta-feira às 6 da noite de sábado. Não fazem nada. Ali, aquilo não é permitido fazer nada. E então, os fariseus são muito disso, de lei, de lei, de lei. Eles não se importem que esteja cheio de fome, eles não se importam que estejas com frio, que não estejas, não pode, não pode. E aquilo é obedecido sempre. E aqui diz, aqui fala assim, que por tua graça nós tínhamos os olhos abertos à tua vontade e ouvidos disponíveis para escutar com atenção aquilo que Jesus quer que a gente faça. Senhor Jesus, ajuda-me a ultrapassar esta futilidade dos fariseus que põem em causa a rigidez das leis. Ou seja, aqui, pelos fariseus, nós não devemos ajudar a ninguém. Isso é cada um por si. Sabe? E aqui diz não. Nós temos que fugir a essa lei e ir à vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor aqui neste versículo hoje? Ajudar o próximo. Que o teu amor seja a luz que guie os meus passos. Ou seja, não seguir a lei, mas seguir a vontade, a consciência de que nós tenhamos de ajudar o próximo. Não ficar pela lei, mas ajudar, porque Jesus está dizendo, ajuda, sabem? Uma coisa, minhas amigas, é quando a gente fala assim nos inimigos, Jesus diz que nós devemos perdoar o inimigo. Nós, está assim na Bíblia, para quem sabe da palavra, sabe muito bem que é assim. Nós perdoamos o inimigo. Nós perdoamos, não é? E devemos ajudar ao próximo e amar o próximo como a nós mesmos. Mas a gente deve fazer isso. Uma coisa a gente deve fazer. Outra coisa é, a pessoa não é obrigada, a pessoa que perdoa, não é obrigada a conviver com aquela pessoa. Ou seja, perdoas, se a pessoa continua a ter um coração rançoso, se a pessoa continua a ter um coração que é maldoso, um coração que realmente continua a dizer mentiras, um coração que faz tudo aldrabado, mas tu perdoas porque tiveste um acontecimento com aquela pessoa, perdoas, dizes ao Senhor, eu perdoo tal pessoa, e até podes chegar à pessoa e dizer, eu perdoo-te, mas não és obrigado a falar, a ficar com a pessoa. Sabem? Teu perdão foi feito. Aquela pessoa se continua na mesma mesmice, agora é com ela. Nós fizemos o nosso papel. Nós perdoamos como Deus quer que a gente perdoe. Sabem? E outra, tem pessoas, minhas amigas, que realmente são muito mazinhas. Sabem? Tem pessoas que realmente a gente continua, a gente diz, oh, mas Deus não quer que faças isso, né? E ela tem aquele ódio, aquela ira, e continua assim. Por quê? Porque ela não se liberta. A pessoa que não se liberta vai continuando a ter sempre um inimigo ao pé de si. Sabe, minhas amigas? Porque ela é invejosa, porque essa pessoa é invejosa, essa pessoa só quer para si, essa pessoa só quer o seu bem-estar, essa pessoa mente compulsivamente, essa pessoa
quer o que os outros têm, porque tem que ter e porque tem que parecer que tem, sabem? E isso faz mal. Uma pessoa se vive perto dessas pessoas, não perde nada, sabem? A pessoa até pode ser de Deus, a pessoa até pode falar de Deus e tudo, mas se continua a viver perto de pessoas assim, a vida não anda, porque aquele astral, aquelas energias que estão ali perto, até ultrapassam para outra casa, sabem? E isso faz com que nós ficamos amarrados. A gente fica amarrados. De tal forma que a gente às vezes nem ouve, nem vê a realidade dos fatos. Sabem? A casa até pode estar caindo aos pecados, que a gente não vê a realidade dos fatos. Sabem? E isso a gente tem que pedir Deus direção, luz, ajuda, assim, ajuda a Deus para que Deus dê uma luz, um caminho a seguir para sair dali. Sabem? Isto é uma coisa que, lá está, nós devemos ajudar, devemos amar o próximo, mas não somos obrigados a ficar com pessoas assim, sabem? Porque a pessoa em si, o inimigo, está sempre ali, ele já de si anda sempre à espreita, para roubar e matar e destruir famílias e isso tudo. E a gente se deixa, continuar a deixar essas pessoas entrar nas nossas casas, nas nossas vidas. Vocês vê, o astral fica diferente. O astral fica diferente, vocês estão assim calmos no instante, armam um pé de guerra, armam uma coisa, sabem? Porque a pessoa já traz isso consigo, sabem? Enfim, mas convém ler mais sobre isso, sobre a Bíblia, sobre essas coisas, porque realmente aqui fala, eu vi, abri os olhos, ter cuidado com aquilo que a gente vê nas televisões, ter cuidado com esses carnavais agora, ter cuidado com, porque em certos carnavais, uma coisa que realmente está acontecendo nos Açores já há alguns anos e também em Portugal continental, estão trazendo outras tradições todas do Brasil para cá. Ainda essa semana eu vi mulheres meias inteiras a desfilar, tem homens casados ali, tem mulheres casadas, tem filhos ao colo, às vezes em carrinhos e põem-se para ali, sabem, não há, querem fazer carnaval, mas façam com decência, sabem, é uma coisa que realmente não é de Deus, não é de Deus, sabem, fazer, ir para ali uma mulher seminua a dançar à vista de homens casados. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê, minhas amigas, sabem, e apesar de muitas redes sociais já ter tantas coisas de graça até, portanto, isto é uma coisa séria, uma coisa muito séria. Isto está ficando como Sodoma e Gomorra, e depois já essas coisas para aí que está havendo neste mundo e as pessoas não ouvem, não veem. Deus diz, vigiai e orai, depois quando a casa cai, depois quando o tapete é puxado, há gritos e apitos e mãos na cabeça, e é uma coisa muito séria, sabem? Aqui fala no pão, aqui fala no alimento, aqui fala em muitas coisas. Deus diz, olha o fermento do fariseu, vocês sabem que não pode ser. Portanto, a nossa fome aqui que fala, que a fome que eles tenham, cuidado com o que a gente vai buscar fora. Nós costumamos dizer que para a gente ir às compras tem que ser de barriga cheia. Se a gente vai às compras de barriga vazia, a gente compra mais coisas com o que não precisa. E às vezes muitas besteiras, coisas salgados e açucarados e isso tudo. Não é verdade? Portanto, minhas amigas, vamos ter esta
esta alerta que Jesus nos dá todos os dias, alerta, vigiai e orai, cuidado com aquilo que vocês veem, quem tem olhos que sabem, que vejam e que ouvem e que ouçam, porque realmente, minhas amigas, o mundo só nos entrega aquilo que o inimigo quer. O inimigo só quer que a gente vai para onde não deve. O inimigo quer famílias destruídas, sabe? E muitas vezes, ainda ontem teve a Rita mandou-me que uma rapariga aqui da relva matou-se, rapariga nova, 43 anos, com depressão, sabe? O mundo em si, minhas amigas, eu sei que há depressões que é mesmo da pessoa, mas também o inimigo quer roubar essas pessoas para si, sabe? Porque assim, a pessoa está bem que está com depressão, mas ela mata-se, não é? E então o que é que acontece com a família que está ali ao pé? Fica triste. E acho que essas pessoas que têm depressão não devem pensar também só nelas, devem pensar na família. Os próprios psicólogos dizem isso, que as pessoas que têm depressão, que as pessoas que estão assim desanimadas, que não se devem enquadrar e olhar só para elas. Devem dizer, não, eu tenho isto, mas eu também não posso abandonar quem está ao meu redor. Às vezes têm netos, filhos, filhas, ou fulana não gosta de mim, ou então uma coisa de amor, não tem sorte do amor, mas não é só o amor que te preenche. Tens que ir buscar também outras formas de te preencher. Às vezes as mulheres e homens também acontece, mulheres que se agarrem muito a uma determinada pessoa, ou seja, é aquele apego emocional. A gente agarra-se muito a uma pessoa, a um marido que nos faz muita coisa por fora ou em casa, depois aquela pessoa divorcia-se de ti, tu ficas amarrada e ali nasce uma depressão, deixa de sair de casa, deixa de conviver, sabe? A gente não se pode focar só nas pessoas, a gente tem que se focar em Deus, sabe? E também nos nossos filhos. A gente não se pode amarrar a uma pessoa só, sabe? A gente tem que ter uma mente, hoje em dia, neste mundo, uma mente, e então aí é que entra pedir sabedoria ao Senhor, para que a gente possa conviver com esses obstáculos todos, minhas amigas, sabem? Porque quem tem depressão, eu também já tive, quem tem depressão, quem tem aqueles sintomas de desânimo, muitas vezes o próprio mundo entrega a gente essas coisas todas. E com isto tudo que se passa em redes sociais e na vida cotidiana, as pessoas têm que ter uma integridade para dentro e ter dignidade com o seu corpo, sabe? Ter dignidade, respeito consigo própria. Não é querer só o seu bem-estar, assim, já não estou falando de pessoas com depressão, mas a pessoa quando é de verão anda tão bem, até quantas vezes não fui ao Pingo Doce e tinham mulheres sem sutiã, vestidas mas sem sutiã, vê-se tudo, ali descaradas com pessoas, tem que ter respeito. As pessoas têm que ter respeito, minhas amigas, isso é uma coisa muito séria, sabem? Todas escancaradas ali, com calções que vê-se tudo por trás, não têm a noção que quando fosse a bater para comprar alguma coisa ou juntar alguma coisa, como é? Sabem? Isso é uma coisa séria. Se a gente sou o templo do Espírito Santo, a gente tem que ter medidas no vestir, não é? Não é andar escancaradas para aí como estivessem em casa. Estão na sua casa, estão na sua prioridade, estão ali, fazem o que quiserem. Quando vão para a rua têm que ter discernimento de saber o que é que estão fazendo, o que é que estão vestindo. Sabem? Não é da maneira, a vida meio que quiser, o que é bom é para se ver, não. Nós somos o templo do Espírito Santo, tu tens um corpo, mas isso é corpo, tu tens que cuidar da alma. Nós temos que cuidar da alma, senão como é que vai ser? Isso é assim, reina e rouca.
mas amanhã vai tudo nu para as ruas, sabem? Isto é um caso muito sério. Há pessoas que concordem, há outras que não concordem, e vai ser sempre assim, mas se a gente for a pensar nisto, naquilo, naquele outro, a gente não se pode admirar da maneira como está. A gente está recebendo aquilo que a gente está libertando para o universo. E se as pessoas continuarem a libertar essas vibrações satânicas para o universo, como muitas coisas cá para aí, e escandalosas, e enganamentos, e adultérios, e traições, e isto tudo que está por aí fora, depois admiram-se da maneira como está, faz essas tragédias. Tem pessoas no Brasil que já se estão a temer no dia da manhã. Sabem? Para vocês verem, eu estava vendo até o Instagram, acho que foi ontem, eu estava falando nisso com o José, e eu vi que aquilo tem aquelas publicidades, aparecer um homem tudo tatuado, tudo cheio de piercings, e ele disse: eu próprio que trabalho com coisas que nem se deve trabalhar, que é com coisas satânicas, nem vive essas escolhas de samba, porque ninguém imagina o que é libertado de espíritos maus, de tudo quanto é mau, nesses dias. Portanto, uma pessoa que realmente assume que faz trabalhos maus para as pessoas, nem vá para esses dias. Para vocês terem uma noção, isto não é brincadeira, isto não é, ai, o carnavalinho leva a mal. Não, a gente não é tudo ao mundo. Sabe, a gente tem que priorizar as coisas que Deus quer realmente para que muito se salve. Não é fechar-se numa redoma, não é fechar-se em casa, não é fechar-se com coberturas, não é andar assim com calor, não. Mas pelo menos estar composta e sair à rua, porque tu estás representando Deus. Nós todos estamos representando Deus. Sabem? Se nós fomos criados à imagem de Deus, a gente tem que guardar respeito à imagem dele. Certo? E acho que todas as mulheres deviam ser um pouco mais distintas. Elegância não tem nada a ver com magreza. Elegância tem a ver com a maneira de vestir. Com a maneira... Depois há tanta mulher para aí que se descabela toda. Depois querem que os homens levem a sério. Ai, vem vestir assim porque os homens gostam. Ai, vem vestir assim para se misturar. Os homens não querem mulheres assim. Os homens querem mulheres, eles até podem gostar de ver. Mas mulher para ter na vida e formar uma família não é mulher assim. Sabe? Depois, ai, ninguém me leva a sério, não arranjo ninguém, não sei o quê. Tem que se ter muito cuidado. Ética, elegância, não tem nada a ver com riqueza. Não tem nada a ver com mulheres magras, com mulheres assim. Não. A gente tem que saber, sabem? Essas coisas assim, para se arranjar-se um homem com mais cabeça, sabe? E levar uma vida mais dentro do possível aos olhos de Deus, minhas amigas. Sabem? Porque o mundo está perdido. E se as pessoas continuarem, mais perdido ficam. Enfim, bora lá aqui para a nossa palavra do dia de hoje. E o dia de hoje diz assim: não é esse daqui. Eu estava a ver que aquele já tinha lido. Diz assim: alguém disse: sou unidos como um cacho de uvas, vós conseguireis salvar. Tu és apenas um bago desse cacho, um grão, um grão que não pode deixar de se preocupar com os outros grãos, com os grãos que juntamente contigo formam uma única unidade. Bonito. Ou seja, só unidos, ou seja, um cacho de uvas, unidos, todos assim no seu lugar, é que se conseguireis salvar. Porque se nós somos só um baguinho desse cacho, um grãozinho, que não pode deixar de se preocupar com os outros, ou seja,
É como Deus quer que a gente seja, unidos. Se a gente todos formamos, a gente todos são baguéis de uva, sabe? Somos baguéis. A gente sozinhos não se consegue salvar. A gente tem que se unir. Todos temos que se unir para formar um cacho. Um cacho forte, estabelecido, para nós levarmos uma vida todos unidos a ajudar-se uns aos outros. Ninguém consegue, é como um grão de milho. Como é que um grão de milho vai se salvar se não tiver todos juntos numa maçaroca? Vai acabar por apodrecer aquele milho no chão. Sabe, minhas amigas, a vida é bonita, a vida é bela, mas a gente tem que saber viver. A gente tem que saber estar. A gente tem que saber fazer as coisas. Se é que vai chover, a minha irmã já me telefonou, que estava aí na chamada, agora está batendo à porta, são 8h30 da manhã. E ele já sabe que quando não posso atender no telefone, ele tem que esperar um bocadinho. Mas a existência é, como você já sabe. Mas é como eu estava a dizer, minhas amigas, enfim, não quero que ninguém leve mal, mas realmente a gente tem que ser responsáveis pelo aquilo que a gente colhe, não é? Se eu for-me mostrar para aí, vestida de uma maneira que os homens vão só olhar, o que é que o homem vai dizer? Olhar que ela está assim é porque quer alguma coisa, aquela está-se a mostrar de minha mulher, não quero a minha mulher assim para os outros, sabe? A gente tem que ter honra como mulher. A gente tem que se dar a honra a nós próprios, valor, sabe? Se Jesus fez-nos mulher, a gente tem que dar valor a ser mulher, sabem? Honrar, saber da maneira que é, ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa, sabe? Não perfeita, porque não há nada perfeito. Não existe nada, senão Deus. Claro que a gente vai ter os nossos erros, no credo, né? Mas uma pessoa que, pelo menos, guarda respeito ao marido, à família, sabem? Enfim. Minhas amigas, bora lá então agradecer aqui por mais um dia. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que temos, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, nas nossas famílias, abençoa as nossas vidas, livra-nos de tudo ao mal. Cobre com o teu manto todos os transportes, trabalhos, viagens. Cobre com o teu manto todas as pessoas que estão fazendo tratamentos de hospitais, fazendo exames, tomando medicações, pessoas com depressão, que elas consigam agarrar-se a ti, Senhor, que elas consigam sair da depressão, síndromes do pânico, sabem, confusões, medos, obstáculos na vida delas, Senhor. Que o inimigo está sempre a rondar, que o Senhor dê a luz, muita sabedoria a todas as pessoas, muita ajuda para as pessoas que tiverem enchentes. Senhor, muita misericórdia agora após o Carnaval, por tantas coisas que as pessoas fazem, elas não sabem o que fazem, Senhor. Muita compaixão, muita misericórdia por essas pessoas, pelas pessoas todas que estão fazendo cirurgia após cirurgia, escolas, todas as instituições, como eu já disse, do mundo inteiro, Senhor. Que nós, em cada família, tenhamos o discernimento de saber entre o bem e o mal. Que todas as pessoas tenham a consciência de encarar que Jesus só quer o bem de todos, que Jesus é que dá a luz, que Jesus é que dá o amor verdadeiro entre as pessoas e o perdão para nós todos. Enfim, minhas amigas, amém. Temos que ser mesmo com unidades pela paz, pelo amor ao próximo, pelo discernimento de ser quem somos. Porque a gente sabe que pelo povo a gente sabe o que ele quer, mas perante Deus a gente quer ser pessoas distintas e com um bom íngreme, não é? Com uma boa dignidade para todas as pessoas. Tá bom, minhas amigas? Vamos fazer sempre o bem, porque quem faz o bem
está no bom caminho. Enfim, minhas amigas, uma boa terça-feira para todos, com muita saúde, e até amanhã, se Deus quiser.